Oi. Essas cenas que vocês acabaram de ver são as classes da nossa escola bíblica de férias. O que é a escola bíblica de férias? Para quem não sabe, a escola bíblica de férias é uma extensão da escola bíblica dominical no período de férias, principalmente de julho, no mês de julho, quando as crianças estão em férias escolares. Então, o principal objetivo é atingir essas crianças que estão no período de férias escolares, para que elas não fiquem em casa sem ter o que fazer, para que elas venham para a igreja ou para algum outro lugar específico para aprenderem da palavra de Deus, aquilo que normalmente elas aprendem na escola bíblica dominical, no culto infantil, elas aprendem aqui de uma maneira mais intensiva na escola bíblica de férias. No nosso caso, aqui da igreja do qual faz parte, a Assembleia de Deus da Vila Nova Sorocaba, a escola bíblica de férias tem como tema Quem é você nas mãos de Deus. Não fui eu que escolhi o tema, obviamente. Eu estou gravando esse vídeo apenas para comentar alguma coisa a respeito do tema dessa escola bíblica de férias, para enriquecer as vidas não somente das crianças, mas também dos adolescentes, jovens, adultos, enfim, todos aqueles que assistirem esse vídeo e tenham essas vidas transformadas e edificadas por meio da palavra de Deus. Então, são abordados 5 locais neste estudo, que na olaria, na escola, no hospital, na família e no governo. Então, quem é você nas mãos de Deus? Quem é você nas mãos de Deus? Na olaria, na escola, no hospital, na família e no governo, ou nas relações entre os países. No caso da olaria, o texto, imediatamente vem à nossa mente o texto de Jeremias, capítulo 18, de 1 a 23, 19, de 1 a 15, mas eu quero resumir esse assunto falando sobre o texto de Isaías, capítulo 64, versículo 8, que diz assim: Mas agora, ó Senhor, Tu és nosso Pai, nós o barro e Tu o nosso oleiro, e todos nós a obra das Tuas mãos. Então, na olaria, por quê? Tanto no texto de Isaías quanto no de Jeremias, Deus quer falar para nós que, mesmo que nossa vida esteja destruída, mesmo que o mundo nos oprima, nos maltrate, nos sugue, estejamos completamente arruinados, Deus nos refaz, Deus nos reconstrói como um vaso nas mãos do oleiro, porque especificamente na visão de Jeremias, quando Deus levou Jeremias até o oleiro, em que ele estava fazendo um vaso de barro, na olaria, na roda lá, e aí de repente o vaso dele se desfez nas mãos dele, e aí ele tornou a fazer outro vaso com aquele mesmo barro. Então Deus faz a mesma coisa conosco, Deus reconstrói nossas vidas, Deus nos restaura, tirando tudo o que é de ruim, tudo que existe de ruim dentro de nós. Ele trata o barro, ele acrescenta outros materiais para reforçar e reconstrói nossas vidas de acordo com a vontade dele, porque somente ele, por ser eterno, nos conhecer desde onde nós nascemos, sabe o que é melhor para nós, sabe o que nós podemos aguentar, sabe como podemos ser usados para o reino dele, por meio dos nossos talentos, nossas habilidades, nossa personalidade, nossas experiências, nossa vocação. Tudo isso é direcionado para o reino de Deus, para impactar muitas vidas, para edificar a igreja, para que haja comunhão dos irmãos, para que o evangelho de Cristo seja espalhado para outros povos, para que haja, enfim, para que a igreja seja edificada e o evangelho de Cristo seja difundido a mais pessoas, para que mais vidas sejam transformadas e edificadas. Na escola, conforme o texto bíblico de 2 Pedro 3 a 18, é claro que tem o texto que sobre o qual fala a respeito da escola, fala a respeito de Timóteo, que foi educado de acordo com a vontade de Deus por sua avó, por sua mãe, e é isso mesmo. O Timóteo, no caso do texto de Atos 16, de 1 a 5, 2 Timóteo capítulo 1, que fala sobre a educação de Timóteo, mas eu quero falar especificamente do texto de
Segundo Pedro, da segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 18, que diz assim: Antes crescei na graça e conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, assim agora como no dia da eternidade. Amém. Então, devemos crescer constantemente no intelecto, na nossa espiritualidade. Devemos estudar mais a palavra de Deus, ler mais sobre as verdades bíblicas, aquilo que Deus quer para nossas vidas, qual é a vontade dEle, como devemos proceder no nosso dia a dia, em tudo que nós fizermos, porque Ele sempre tem o melhor para nós, Ele sempre nos faz, Ele sempre deseja o melhor para nós, nos orienta de acordo com o Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus nos orienta no bom caminho para fazermos segundo a sua vontade, porque Ele sempre quer o nosso bem. Então devemos aprender, estudando a Bíblia, tendo discernimento a respeito de tudo que está à nossa volta, de acordo com o Espírito de Deus. Então a vida ao nosso redor é uma escola, mas devemos aprender principalmente na escola bíblica dominical, que é a melhor de todas as escolas, que não tem diploma, que é uma escola que nós podemos frequentar a vida toda. Então procure saber mais da palavra de Deus, conhecer mais do Evangelho de Cristo, leia mais a Bíblia, busque constantemente comunhão com Deus por meio da oração, peça a orientação de Deus em todas as áreas da sua vida, para que não somente e se você na escola secular, no ensino secular, que você possa saber como proceder, que o ensino, infelizmente, a educação secular está cada vez mais difícil, cada vez mais oprimindo as pessoas, tanto crianças, jovens, adolescentes, adultos. Então é preciso ter discernimento, buscar cada vez mais a Deus para poder sobreviver a esse contexto de opressão do mundo ao nosso redor, e buscar cada vez mais a vontade de Deus para tudo que nós fizermos. No hospital, porque a igreja é um hospital, a igreja ela é um local onde as pessoas, os crentes, as pessoas salvas, regeneradas em Cristo, se ajudam uns aos outros, e aqueles que ainda não conhecem a Cristo, aqueles que estão afastados de Deus, eles têm a oportunidade de serem curados de suas feridas, de suas más lembranças, de seus traumas, de suas dificuldades, enfim, de tudo de ruim que aconteceu com elas. Deus usa a igreja, usa a casa dele para curar essas pessoas, para nos restaurar, para nos fortalecer, para que por meio da comunhão dos irmãos, por meio da oração mútua, nós sejamos cada vez mais fortalecidos, edificados. E o hospital que é mencionado no nosso CBF deste ano é o texto lá do paralítico. Então eu lerei aqui o texto de Marcos, do Evangelho de Marcos, capítulo 2, versículos 5, 9, 10 e 11. E Jesus, vendo a fé deles, no caso dos amigos do paralítico que desceram o paralítico pelo telhado, lá em Cafarnaum, disse ao paralítico: Filho, perdoados estão os teus pecados. Aí depois os escribas e fariseus criticam Jesus porque diziam que somente Deus tem poder de perdoar pecados e tal. E Jesus pergunta aos fariseus e escribas: qual é mais fácil, dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados? Ou dizer: levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, disse ao paralítico, Jesus dizendo ao paralítico: a ti te digo, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Então devemos ser, na vida das pessoas que estão ao nosso redor, pessoas que estejam capacitadas pelo Espírito Santo para curar, para edificar, para restaurar, para transformar vidas. E devemos levar pessoas para Jesus, trazendo-os para a igreja, trazendo-os para trabalhos semanais da igreja, e não só domingo, mas também para outras atividades da igreja, também para que nossas próprias vidas devem ser vida de testemunho, abrir nossas casas para pessoas que estejam precisando de um conforto, de um ombro amigo, de uma palavra de orientação, de auxílio, de conforto, de um conselho, ou pelo menos simplesmente ouvir a pessoa desabafar, chorar, dizer quais são os seus problemas, suas dificuldades, e buscar restauração, buscar transformação, edificação, de acordo com a vontade de Deus. Então devemos ser médicos e enfermeiros do Senhor, sendo usados pelo Senhor para transformar, restaurar, edificar, salvar vidas. É claro que quem salva é somente Jesus, mas podemos ser canais de bênção, canais de salvação, conduzindo as pessoas para Cristo, porque o objetivo maior da nossa mensagem deve ser Jesus Cristo. A fé em Jesus Cristo, no caso. Na família, conforme
o texto bíblico de Efésios, vejamos aqui, porque a família deve ser usada por Deus para transformar, para edificar, para restaurar, transformar. E lá no livro de Esther, especialmente do capítulo 4 ao capítulo 8, que é um texto muito longo, que fala sobre Esther sendo usada por Deus para restaurar, para salvar o seu povo da destruição. Esther foi levantada do meio do povo hebreu lá em Suzã, na Pérsia, para salvar o seu povo da destruição. Mas eu gostaria de ler, para resumir esse assunto, o texto de Efésios, da carta de Paulo aos Efésios, capítulo 5, versículo 1, que diz assim: sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Então devemos imitar a Deus, seguir o exemplo de Jesus Cristo. É claro que pessoas tementes a Deus são importantes para nossas vidas, mas até mesmo essas pessoas tementes a Deus podem um dia vacilar, podem cometer alguma coisa, podem decepcionar de uma certa maneira por meio do seu comportamento, por meio de alguma coisa que ela possa falar, que são seres humanos são falhos, seres humanos estão sujeitos a erros. Então nosso exemplo maior deve ser sempre Jesus Cristo. Quando nós colocamos nossas esperanças, nossas expectativas numa pessoa como nós, de carne e osso, mortal como nós, pecadora como nós, infelizmente, nossa tendência é nos decepcionar. E muitas pessoas acabam se afastando da igreja, se afastando do evangelho porque se decepcionaram com alguém. Mas Jesus nunca nos decepciona, Jesus nunca pecou quando passou por esse mundo. Jesus é perfeito, sempre foi perfeito, mesmo durante a sua passagem nesse mundo. Então ele deve ser nosso exemplo maior, nosso testemunho maior. Deve ser sempre Jesus Cristo. Devemos basear nossa fé somente nele. E se as pessoas que estão ao nosso redor, por mais anos que tenham de igreja, por mais anos que tenham de fé cristã, a qualquer momento elas podem cair, elas podem fraquejar. E por isso que nossa fé deve estar sempre depositada em Jesus, somente nele, e mais ninguém. É importante nos orientarmos por meio de pessoas tementes a Deus, é importante, mas nosso exemplo maior, principal, nosso foco principal, nosso modelo maior deve ser sempre Jesus Cristo. E finalmente, no governo, como podemos agir, ser diferentes nas mãos de Deus, no governo local, em Sorocaba, no estado de São Paulo, no Brasil e no mundo todo, e também em outros povos, como missionários, como embaixadores de Cristo, como servos de Cristo, nosso bairro, nossa cidade, nosso estado, nosso país, no resto do mundo, principalmente por meio das redes sociais, porque as redes sociais hoje em dia têm um alcance mundial. Então, todo cuidado com nossas palavras, todo cuidado com as fotos que postamos, os vídeos que compartilhamos, ainda é muito pouco, porque isso muitas vezes é usado como padrão, ultimamente tem sido usado como padrão de como nós nos conduzimos, até na parte moral, na parte espiritual. Então devemos tomar muito cuidado com aquilo que postamos e compartilhamos nas redes sociais, porque isso tem um alcance mundial. Então nosso testemunho como embaixadores de Cristo não é mais reservado apenas ao âmbito local, ou mesmo quando conhecemos pessoas de outros países, conhecemos missionários, mas também nas redes sociais, na internet. Todo cuidado é pouco. Então, o texto assim global, o texto maior, que usado como referência para esta escola bíblica, é o texto que fala lá de Naamã. Se não me engano é 1 Reis, acho que é 1 Reis, não estou achando agora, mas podemos resumidamente falar sobre esse assunto lá no Salmo 96, versículo 3, que diz assim: anunciar entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas. Então devemos testemunhar Jesus Cristo como missionários que todos nós devemos ser. Todos cristão fiel, verdadeiro, seguidor de Jesus Cristo é um missionário. Não precisa viajar para longe para ser missionário. É claro que o evangelho precisa ser levado aos povos mais distantes, precisa ser levado a outros povos, a outras culturas, sim, claro que precisa. É importante sustentar nossos missionários, orarmos por eles e, se possível, até irmos até esses povos. Mas se você não puder ir,
Pelo menos seja um missionário onde você estiver, no seu bairro, na sua cidade, no seu estado, no seu país. E principalmente nas redes sociais. Cuidado com tudo que você postar, tudo que você falar, cada foto, cada vídeo, cada texto que você postar nas redes sociais. Então muito cuidado, porque ele pode ser a diferença entre ganhar uma pessoa para Cristo ou levá-la para o inferno. Então tome muito cuidado, porque por meio do seu testemunho nas redes sociais muitas coisas poderão acontecer tanto por bem quanto por mal. Então direcione, consagre suas redes sociais, consagre seu Instagram, seu WhatsApp, seu Facebook, seu Twitter, enfim, todo o seu no YouTube, onde quer que você tenha um perfil, uma rede social, consagre ao Senhor. Poste somente coisas que sirvam para edificar, para transformar, para restaurar, para salvar vidas. Então esse é um vídeo no qual eu resumi a escola bíblica de férias promovida por nossa igreja neste ano. Tudo isso está aqui nessa apostila que foi feita para nós podermos estudar esse assunto. Então que esse vídeo possa ter feito diferença na sua vida. Se você gostou desse vídeo, fez diferença na sua vida, curta, compartilhe, adicione seus favoritos, inscreva-se no meu canal para ser mais edificado. Deus abençoe e até depende se quiser.